um debate que está acontecendo no Brasil de uma campanha que foi lançada no último mês de março. Uma campanha nacional que reacende o debate em torno da tributação das bebidas vegetais no país. A Base Planta, que é a Associação Brasileira de Alimentos Alternativos, deu início a um movimento chamado Supérfluo é fingir que todo mundo pode consumir leite. Essa é uma resposta ao veto presidencial que manteve bebidas vegetais fora da lista de alimentos com redução de 60% nas alíquotas do IBS e do CBS na reforma tributária. Para a gente entender um pouco mais sobre esse movimento, quem está conosco nesta manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é o Tiago Augusto, presidente da Notco e associado do Base Planta, Associação dos Produtores de Leites Vegetais. Tiago, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, prazer em estar com vocês, obrigado por nos receber a Base Planta, receber a Notco, um tema super importante e delicado para a nossa categoria, o segmento, que é um tema não só tributário, mas um tema principalmente de saúde aí também. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós que agradecemos. Contextualiza primeiro para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, como é que está esse debate que começa no dia 3 de março e por que, no entendimento de vocês, as bebidas à base de plantas não entram nessa alíquota, não entra nessa nova etapa da reforma tributária? Hoje o que acontece as bebidas vegetais, os leites vegetais, bebidas vegetais, eles acabam entrando hoje numa alíquota separada dentro da reforma tributária, uma tributação de 100% do imposto, da alíquota, que ainda não saiu, que deve ficar entre 27% e 28%. E quando a gente tem outras alternativas, como a alternativa láctea, que está entrando na cesta básica com 0% de tributação. Isso acaba trazendo uma diferenciação de competitividade muito grande. Então, hoje, é primordial para o avanço da categoria, da nossa categoria, a gente ter condições mais iguais ao leite animal, a outras categorias. Hoje, quando você olha para outros países, principalmente na Europa, a tributação já é a mesma, né? Então, a tributação entre bebidas lácteas e bebidas vegetais é a mesma, né? Então, a gente está hoje determinando para o consumidor que eles não podem consumir nosso produto por uma questão tributária, por uma questão de preço. Então, temos muitos problemas de saúde, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, onde pessoas da classe C e D hoje, infelizmente, elas não conseguem acessar os produtos, né? Não conseguem ter essa alimentação, e o principal fator é a parte fiscal, a parte tributária. Então, nós estamos nessa luta já tem uns 3 anos, e tivemos uma vitória no Congresso e no Senado no ano passado, mas infelizmente tivemos o veto do presidente Lula, da equipe do presidente, 14 de janeiro, e desde então estamos lutando aí para tentar derrubar esse veto, e o que nós estamos pedindo nem é uma redução completa, 100% da alíquota, simplesmente está na redução de 60% da alíquota, que vai trazer a gente para ter mais competitividade, poder investir mais na indústria, na categoria, ter um preço mais acessível, mais democrático para os nossos consumidores. Então, hoje o cenário que nós estamos é esse, tentando aí derrubar o veto do governo. Hoje, qual é o custo médio, assim, o preço médio hoje em comparação de 1 litro de leite de vaca para 1 litro de leite de soja no Brasil? Hoje o preço médio de um litro de leite animal deve estar entre R$ 3 a R$ 4,00, a depender do estado do canal, e o nosso preço médio das bebidas vegetais deve estar entre R$ 16 e R$ 17,00, sendo que temos marcas acima de R$ 20,00, temos algumas marcas ali entre R$ 15 e R$ 20,00, mas ainda assim é uma diferença muito grande, chega a ter diferença de 3, 4 vezes o preço do produto de origem animal. Então, hoje quando você vai ao mercado, você encontra já bem difundido a nossa categoria em mercados de nicho, né? A, B, de classe alta, mas é inacessível para a população classe C e D. E a questão de saúde, ela não tem classe social, né? Toda a população tá aí para poder ter problema de intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. Minha esposa, na segunda gestação,
por exemplo, aqui dentro de casa, teve alergia à proteína do leite e ela teve que consumir produtos vegetais e tinha dificuldade de encontrar, de ter acesso, né? Por sorte, temos poder aquisitivo que nos permite consumir esses produtos, mas uma grande parcela da população não tem essa mesma condição. Então, nós estamos lutando para democratizar. A diferença é muito grande de preço, 3, 4 vezes o preço. E essa diferença toda está nas costas da alíquota ou é mais caro produzir 1 litro de leite à base de soja do que o litro de leite de vaca? Excelente pergunta. Então, a principal diferenciação está na alíquota de imposto. Então, hoje a gente paga em média de 30% a 35% de alíquota de imposto, né, nas nossas bebidas vegetais, quando você hoje no leite não tem tem até benefícios fiscais. Na reforma tributária, a tributação de leite animal vai ser zero, será zero. O que nós estamos pedindo nem é estar nesse patamar, nós queremos pagar impostos, né? Mas assim, impostos que estejam compatíveis, né? Então a gente está pedindo para estar numa redução de 60% da alíquota, que ficaria entre 12% e 13% de tributação, que a gente acredita que está mais do que justo. Então, a questão fiscal tributária é o primeiro grande empecilho, mas depois nós temos outros, que o principal após a tributação é a questão de escala. Nós temos uma questão de escala. A nossa escala ainda de consumo produtivo é muito menor. Então, quando a gente conseguir quebrar essa barreira tributária, a gente vai conseguir ter mais escala, porque vai acessar mais consumidores. Então, e com a escala, a máquina começa a girar e a gente vai conseguir ter preços mais acessíveis. A gente, aqui da Notco, todos os anos a gente faz testes, né? A gente faz uma campanha de tax-free, onde a gente coloca o nosso preço por um final de semana, se a gente tivesse a mesma tributação de origem animal, com preço na ponta, e o que acontece é que o giro, a escala é muito grande. Então, com certeza, quebrando essa barreira fiscal, as indústrias e o mercado, a nossa categoria vai conseguir trabalhar para poder ter mais volume e ser mais acessível e repassar isso na ponta. Nath Luquez, estamos conversando com Tiago Augusto, presidente da Notco Brasil e associado do Basiplanta, que é a Associação dos Produtores de Leites Vegetais. Bom dia, e a gente sabe que hoje a internet está aí, a gente tem os influenciadores digitais, as redes sociais. Como é que elas podem influenciar esse desfecho desse debate que está aí tão em alta, tão latente? Super importante. Bom dia. É super importante estar junto com o público, junto com os nossos consumidores, né, fazendo a pressão, colocando todos os pontos de vista da população, ajuda bastante a criar material para a gente poder levar, né, para o governo, levar para Brasília. Então, tem ajudado bastante. A gente tem feito diversas campanhas aí nas redes sociais, as empresas via associação, as empresas separadas. É muito importante a participação da população e dos consumidores para poder ganhar mais força, para poder a gente conversar com o governo. E a bancada do agronegócio em Brasília, como é que tem se comportado em meio a essa discussão que vocês têm, Tiago? É um pouco complicado, né? No final, todos somos agro. Esse é o ponto. Nós também somos agro, mas tem realmente uma força, né, do outro lado, do lado dos produtos de origem animal, que muitas vezes não querem que a gente dê esse passo. Então, não existe uma harmonia plena nesse sentido, mas no final, todos somos agro, nós também somos agros, né? Somos agro. Inclusive, várias dessas empresas, elas também têm soluções vegetais, elas também têm soluções à base de planta. Então, acho que tem mercado para todo mundo, tem mercado para todos, deveríamos estar unidos aí nessa frente. Agora, vocês têm sentido que a bancada que se coloca à frente como sendo defensora do agronegócio tem mais defendido os pecuaristas do que os produtores que trabalham com leite à base de soja? É difícil a gente comentar, é difícil a gente falar, é complicado, eu não tenho essa informação nesse sentido, mas se a gente tivesse mais ajuda por parte deles, com certeza a gente teria um caminho mais fácil pela frente. Aqui no estado de São Paulo, recentemente houve uma mudança também quando o governador Tarcísio revogou um benefício fiscal que mantinha o leite vegetal à base de aveia, com a alíquota do ICMS reduzida desde 2023. Então, o imposto que era de 7% subiu para 18%.
Essa discussão também acontece em âmbito estadual e isso encareceu também o preço do produto final para o consumidor aqui no estado de São Paulo? Excelente ponto. Existe essa discussão em âmbito estadual, né? Estamos discutindo isso em âmbito estadual. E aqui o principal ponto nós temos, dentro do mundo de bebidas vegetais, nós tínhamos até então, até o ano passado, 3 tipos de tributação distintas, né? Que não faz nenhum sentido. Então, nós tínhamos soja com a tributação, ervilha, castanha e outras sementes com outra tributação, e tinha aveia com a tributação menor. E do ponto de vista de mercado, isso não é inteligente, né? Porque deveríamos, como bebida vegetal, ter uma única tributação. Porque o que acontece? A gente tem uma tributação mais específica, com mais redução para aveia, toda a categoria vai correr para aveia. E você deixa os produtores de outro lado de soja, de castanha, de amêndoas, descobertos. Então, não existe essa necessidade o que a gente tem colocado, não existe essa necessidade de clusterizar por bases vegetais. Então, uma única alíquota para uma única base vegetal. Então, é isso que a gente, para todas as bases vegetais. Então, é isso que a gente tem tentado trabalhar, senão fica muito esquizofrênico. Então, se o governo der um subsídio somente para aveia, o que vai acontecer? O que as indústrias vão fazer? Correr para colocar todas as bases de aveia, descompensando a cadeia, né? E até ofertando menos opções para o consumidor. Então, isso é muito importante, que seja uma única base de tributação vegetal. Mas sim, estamos tentando trabalhar nesse pleito, mas que tente englobar todas as bases vegetais e não somente a aveia. Isso poderia influenciar na qualidade da produção? Na qualidade da produção? Não necessariamente. Na qualidade da produção, não, mas poderia influenciar nas bases vegetais que temos como ofertando. Então, hoje nós temos coco, nós temos castanha, nós temos soja, nós temos ervilha, nós temos amêndoas, nós temos arroz. Então, tem diversas fontes de base vegetal. Se o governo direciona para uma única base, o que acontece com o passar do tempo? As indústrias vão levando para essa base, porque a competição na ponta ela é muito acirrada. Então, não vejo uma maneira muito inteligente de fazer essa separação de uma única base. Tiago, para a gente finalizar, a derrubada do veto exige 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Você acredita que num ano eleitoral, num ano em que pautas como essa, que geram um apelo popular, que quem consome esse produto pode se tornar um aliado, seja possível que esse movimento pressione os deputados, os senadores a derrubar esse veto, ou isso deve ficar para uma próxima legislatura, para um próximo período de debates? É um ponto interessante. Nosso time está confiante, nosso time que está trabalhando nesse tema está confiante. Sabemos que temos alguns desafios pela frente. Nos últimos 2-3 meses, vários temas explodiram aí em Brasília, né? Então, caso Master, dosimetria, vários outros pontos que tiraram um pouco a atenção do nosso pleito e de outros pleitos, mas nós vamos seguir trabalhando, fazendo de tudo para poder conseguir colocar essa pauta para votação. Inclusive, amanhã o time vai estar em Brasília, vai tentar fazer uma aproximação da bancada, mas não é fácil. Tudo pode acontecer, a gente sabe como é complicado esse tema lá em Brasília, mas espero que a gente consiga, sim, colocar isso na pauta. Caso a gente não consiga, seguiremos tentando e daremos continuidade nessa luta, porque é super importante a gente quebrar essa barreira. E quando você olha realmente, se você olhar para os mercados mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, esse trabalho já foi feito. Realmente existe a isonomia tributária. E esse é um dos pleitos da reforma tributária, né? A reforma tributária vem para ter essa isonomia, essa equidade, né? Então, a decisão do consumidor, ela não pode ser por uma pauta fiscal. Hoje, o que a gente está passando para o consumidor a decisão está sendo ter uma barreira fiscal. E é exatamente o que a reforma vem para corrigir. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer essa batalha. E nós vamos continuar acompanhando essa disputa e esse assunto, agradecendo ao Tiago Augusto, presidente da Notco Brasil e associado do Basiplanta, que é a Associação dos Produtores de Leites Vegetais, a respeito dessa discussão e desse movimento dos produtores para que haja a equidade
do que foi colocado para as bebidas vegetais receberem também o mesmo tratamento de exclusão da alíquota na reforma trabalhista, pensando também nas pessoas intolerantes à lactose. Tiago, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, obrigado pelo espaço na agenda, por conversar conosco e espaço sempre aberto aqui para a gente discutir sobre esse tema. Obrigado. Muito importante aí a ajuda de vocês, a colaboração e o espaço. Bom dia para vocês. 10h57, depois do intervalo, já que falamos de Brasília, a semana pautada na discussão do fim da escala 6x1.